Boa tarde, pessoal. Sou Vitor Hugo dos Santos, Anzelita Maria Alves, Cristiane Oliveira e Diego Carvalho. Somos o grupo 1 de Biologia e iremos fazer a nossa apresentação do webinário do ácido nucleico e DNA, sua importância na biologia. Boa tarde. Eu vou falar sobre o DNA. DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, é um tipo de ácido nucleico relacionado com o armazenamento e transmissão das informações genéticas. O DNA controla toda a atividade celular, possuindo uma receita para o bom funcionamento da célula, onde toda vez que a célula se divide, essa receita é repassada para as células filhas. Toda vez que o DNA se duplica, o mesmo código genético da célula mãe é repassado igualmente para as células filhas. Esse código contém uma mensagem que precisa ser decifrada e traduzida em proteínas, muitas das quais atuarão nas reações metabólicas das células. A mensagem contida no DNA é inicialmente passada para as moléculas de RNA, que são constituídas por uma sequência de ribonucleotídeos, formando uma fita simples, que orientarão a síntese de proteínas. O controle da atividade celular pelo DNA é indireto e ocorre por meio da fabricação de moléculas de RNA em um processo conhecido como transcrição, que ocorre no núcleo da célula. Esse processo é realizado por um complexo enzimático cuja enzima-chave é a RNA polimerase, que realiza polimerização do RNA a partir do DNA molde. A molécula de DNA está na base de quase todos os aspectos da vida humana e associado a um contexto ambiental e social. Assim, os conceitos relacionados a essa molécula e ao fluxo de informações genéticas se tornaram essenciais para compreender questões que têm sido suscitadas pela aplicação de novas tecnologias nos mais diversos contextos. A estrutura desta molécula foi sugerida por James Watson e Francis Crick, baseados em diversas contribuições de cientistas que os precederam, possibilitando essa aclamada descoberta. O DNA é uma molécula extremamente importante para os seres vivos, e suas funções são armazenar e transmitir as informações genéticas, funcionar como molde para a síntese de molécula de RNA, portanto, é fundamental para a síntese de proteínas, uma vez que contém as informações que comandam a síntese de RNA, e o RNA coordena a produção desses polipeptídeos, DNA, RNA e proteína. E a diferença entre DNA e RNA é o seguinte: o DNA e o RNA são dois tipos de ácidos nucleicos encontrados nos seres vivos. Apesar de ambos serem constituídos por subunidades de nucleotídeos ligados por ligações fosfodieter, eles apresentam algumas diferenças básicas. O DNA, por exemplo, apresenta desoxirribose como o açúcar, já o RNA apresenta uma ribose. As bases nitrogenadas presentes no DNA são encontradas a citosina, guanina, adenina e timina. Já no RNA são encontradas a citosina, guanina, adenina e uracila. O DNA apresenta duas fitas, mas o RNA possui fita simples. Então é isso. Boa tarde. Eu vou falar sobre a utilização dos ácidos nucleicos fetais no plasma materno para diagnóstico do pré-natal, a realidade do Brasil neste cenário. A descoberta de ácidos nucleicos fetais livres no plasma possibilitou novos testes de diagnósticos pré-natal não invasivos para a determinação do sexo e RH fetal. Países da Europa oferecem esses testes em redes públicas há mais de 5 anos. Os testes consistem na detecção
de aneuploidias cromossômicas fetais, de doenças monogênicas fetais e distúrbios relacionados com a placenta. O intuito deste estudo é mostrar à população as vantagens econômicas e a segurança, quando comparados aos testes atuais utilizados pelo sistema de saúde pública. Os testes consistem em marcadores moleculares plasmáticos, ressaltando o grande benefício de ser não invasivo. Testes de diagnósticos utilizados na rotina pré-natal. A maioria dos testes disponíveis detecta a região determinante do sexo, SRY, do cromossomo Y12. Outros testes já pesquisaram as sequências específicas do cromossomo Y, como DYS1315, DYZ16 e DAS17. Os testes foram aprimorados, garantindo 99,9% de confiabilidade a partir da 8ª semana de gestação. Além de sanar a curiosidade em se descobrir o sexo do bebê, esse teste auxilia na investigação de doenças genéticas ligadas ao cromossomo X1920, como distrofia muscular de Duchenne e hemofilia, pois a definição do sexo feminino exclui a possibilidade de tais doenças, possibilitando o tratamento de doenças metabólicas associadas à ambiguidade da genitália, como hiperplasia congênita da adrenal, HCA12. Em países como China, estes testes são proibidos por questões éticas, salvo quando haja conhecimento do sexo fetal para oferecer possibilidade de tratamento intrauterino. Até o momento, o estado portador do feto foi determinado utilizando DNA fetal livre nas seguintes doenças genéticas recessivas, em ao menos uma gestação em alguns países da Europa: fibrose cística, 53-55, beta-atalassemia, 56, alfa-talassemia, L57, hiperplasia congênita da adrenal, da adrenal 58 e hemofilia. A literatura recente tem proposto que os ANFL podem ser utilizados para predição de distúrbios cujas etiologias têm como base desenvolvimento placentário e deficiente, uma vez que este está associado ao aumento da apoptose e das células trifoblásticas, que compõem a camada mais externa da placenta. A grande limitação da utilização de ANFL como marcadores desses distúrbios placentários é que muitas vezes, ainda desconhecida, é necessário elucidar a natureza dessa patologia, bem como estabelecer a curva de normalidade de concentração de ANFL em gestações normais, para que posteriormente se proceda à análise nas gestações afetadas. Isso traz a conclusão para a gente de que, no Brasil, testes de determinação do sexo e RH fetal têm uso restrito, devido ao alto custo. Países da Europa já fazem o uso deste método não invasivo há mais de 5 anos. Economicamente, se fosse implantado no Brasil, teria benefícios, pois os testes não invasivos têm baixo custo, se comparado aos testes invasivos, e com resultado precoce evitaria gastos desnecessários com profilaxia, RH em gestantes RH negativas e terapia para HCA em fetos de sexo masculino. O Brasil tem grande potencial para tal pesquisa de ponta em DPN. O IBGE revela que há cerca de 2,5 milhões de nascimentos por ano no país, tanto saudáveis quanto afetados por diferentes complicações, como pré-eclâmpsia, fetos com aneuploidias, doenças monogênicas, entre outras. Nucleico e o seu grande interesse em relação à indústria da biotecnologia, mas inclusive a respeito da utilização do ácido nucleico como base para a criação de novas formas de realizar armazenamento de memória. Com o desenvolvimento da tecnologia, tem se aumentado a quantidade de data necessária a ser armazenada. No entanto, calcula-se que as placas de memória, todos esses aparelhos de
salvar, armazenar a memória atual à base de silício, não seriam capazes de acompanhar a demanda do armazenamento de informação necessário, que chegaria a cerca de 3 vezes 10 a 24, a 24ª potência de bits de informação. Isso se deve mais em relação à grande quantidade de silício que seria necessário para suprir essas placas, todos esses materiais. Seria necessário cerca de 10 a 9ª potência de quilogramas de silício, que supera a reserva total prevista de 10 a 7ª ou, no melhor dos casos, 10 a 8ª quilogramas de silício até 2040. Devido a isso, tem essa procura de novas substâncias para substituir o silício. E o ácido nucleico, o DNA, acaba sendo um possível substituto com um grande potencial. Com a capacidade de reter informação no período de tempo de milhares até milhões de anos, com uma densidade volumétrica de 10 à 3ª potência, maior que a memória flash, e energia de operação 10 vezes menor, o DNA seria um material de armazenamento de memória na Nucleic Acid Memory, NAM, que promete uma alternativa viável e rentável em comparação à memória eletrônica. A aplicação da memória não biológica e não volátil, a NAM, apresenta capacidade de guardar desde letras até livrarias. Muitas vezes o potencial da NAM tem sido ignorado devido à crença que os ácidos nucleicos são frágeis e, devido a isso, não são muito confiáveis. No entanto, está longe de ser verdade. Por exemplo, na temperatura ambiente, a expectativa de vida do DNA antigo supera 100 anos. Inclusive, o genoma completo de Neandertal, de 50 mil anos, foi recuperado na Sibéria. E o de um cavalo com aproximadamente 700 mil anos, que foi recuperado no permafrost ártico, que tem uma temperatura média de menos 4 graus Celsius. E ambos foram sequenciados, conseguindo recuperar esse genoma e a informação genética desses seres vivos. No entanto, também, claro que a estabilidade a longo prazo do DNA e seu decaimento cinético ainda não são tão conhecidos no nível por byte, né? O nível básico, quanto da memória eletrônica. Mas em relação à barreira energética, o DNA tem um tempo de retenção que supera em muito o da memória eletrônica e é capaz de reter informação de uma forma confiável ao longo do tempo. O ácido nucleico são polieleitrólitos carregados negativamente, com 4 monômeros. Os nucleotídeos a adenina, timina, guanina e citosina. Devido a essa possibilidade e o DNA é formado pela combinação dessas bases, gerando essa potencial de especificidade. Devido à possibilidade de se criar esse material à base de material orgânico, seria possível criar um material de memória com menor impacto negativo no meio ambiente. Por exemplo, os fabricantes de NAM poderiam utilizar matéria orgânica pré-existente para obter o DNA como base. Por exemplo, ovos de peixe ou resto de matéria agrícola para fabricar as placas de memória. Como material biológico, os ácidos nucleicos manuseiam a informação da vida. Pode se comparar com uma biblioteca que armazenam
organismo e regula a informação genética para construir e manter ecossistemas vitais. Como a wiki, a informação hereditária envolve com introdução genética, remoção e modificação dos monômeros de nucleotídeos, assim garantir a sobrevivência da informação devido também à mutação genética. Com o código de base quaternária, a especificidade combinatória do DNA e o RNA é alternada na escala de 4Ms, enquanto que em comparando com a da memória eletrônica, que seria de mecânica, de binária, seria binária de 0 a 1, já apresenta o dobro da possível especificidade da memória eletrônica. E, além disso, também, ela seria possível evoluir ainda mais esse número, aumentando ela através de combinação de modificações químicas nas bases nitrogenadas e a inclusão e exclusão de pares de bases alternativos, como, por exemplo, cis e y. Também, sendo assim, sendo capaz até de aumentar o potencial da ANAM como armazenamento de memória. Concluindo, vimos que o ácido nucleico e o DNA, mais especificamente, apresentam um grande potencial de substituir a memória, a forma atual que utilizamos utilizamos o armazenamento de memória virtual.